Olá! Então, vamos continuar a leitura do livro Zona Autônoma Temporária de Hacking Bay. Vamos ao capítulo 4. Capítulo 4, intitulado A Internet e a Web. E lembrando você, se ainda não curtiu, compartilhou, por favor, faça isso. E vamos lá. O próximo elemento que constitui, ou melhor, que contribui para a zona autônoma temporária é tão vasto e ambíguo que precisa de uma seção à parte somente para ele. Já falamos da net, que pode ser definida como a totalidade de todas as transferências de informações e de dados. Algumas dessas transferências são privilégio e exclusividade de várias elites, o que lhes confere um aspecto hierárquico. Outras transações são abertas a todos, e deste modo a internet também possui um aspecto horizontal e não hierárquico. Dados militares e de segurança nacional são restritos, assim como informações bancárias e monetárias e outras informações deste tipo. Porém, de maneira geral, a telefonia, o sistema postal, os bancos de dados públicos, etc., são acessíveis a todos. Desta forma, de dentro da net começou a emergir um tipo de contranet, que nós chamaremos de web. Como se a internet fosse uma rede de pesca, e a web as teias de aranha tecidas entre os interstícios e rupturas da net. Em termos gerais, empregaremos a palavra web para designar a estrutura aberta, alternada e horizontal de troca de informações, ou seja, a rede não hierárquica, e reservaremos o termo contranet para indicar o uso clandestino, ilegal e rebelde da web, incluindo a pirataria de dados e outras formas de parasitar a própria net. A net, a web e a contranet são partes do mesmo complexo e se mesclam em inúmeros pontos. Esses termos não foram criados para definir áreas, mas para sugerir tendências. Digressão. Antes de condenar a web ou a contranet por seu parasitismo, que jamais poderia ser uma força verdadeiramente revolucionária, pergunte-se o que significa produção na era da simulação. Qual é a classe produtora? Talvez você seja forçado a admitir que esses termos perderam o sentido. De qualquer forma, as respostas a essas perguntas estão tão complexas que a Tais tende a ignorá-las por completo e simplesmente escolhe o que pode usar. Cultura é nossa natureza. E nós somos os corvos ladrões, os caçadores-coletores do mundo da comunicação tecnológica. Supõe-se que as formas atuais da web não oficial sejam ainda bastante primitivas. A rede marginal de zines, as redes BBS, softwares, piratas, grampos telefônicos, algumas influências na mídia impressa e no rádio, e quase nenhuma nos outros grandes canais de comunicação. Nenhuma emissora de TV, nenhum satélite, nenhuma fibra ótica, nenhum cabo, etc, etc. No entanto, a própria net apresenta um padrão de relações entre sujeitos, usuários e objetos, os dados, no sentido de pacote de dados, em constante mutação e evolução. A natureza dessas relações tem sido explorada exaustivamente por McLuhan e Virilio. Usaríamos páginas e mais páginas para provar o que agora todo mundo já sabe. Em vez de rediscutir tudo isso, estou interessado em investigar como essas relações em constante evolução sugerem modos de implementação para a zona autônoma temporária. A zona autônoma temporária possui uma localização temporária mais real no campo, no tempo, e uma localização temporária mais real no espaço. Porém, obviamente, ela também precisa ter um local dentro da web. Outro tipo de local, não real, mas virtual, não imediato, mas instantâneo. A web não fornece apenas um apoio logístico a tais. Tais é a abreviação de zona autônoma temporária, também pode ajudar a criá-la.
Grosso modo, poderíamos dizer que a TAS existe tanto no espaço da informação como no mundo real. A web não pode, aliás, a web pode compactar muito tempo em forma de dados, num espaço infinitesimal. Dizemos que a TAS pode ser temporária. Não oferece algumas vantagens de uma liberdade com duração e de uma localização mais ou menos estável, mas a web oferece uma espécie de substituto para parte disso. Ela pode informar a tais desde o seu início com vastas quantidades de tempo e espaço compactadas que estavam sendo subutilizados na forma de dados. Nesse ponto da evolução da web e considerando todas as nossas exigências por algo que seja palpável e sensual, devemos considerar a web fundamentalmente como um sistema de suporte capaz de transmitir informações de uma tais a outra, ou defender a tais, tornando-a invisível, ou dando-lhe garras, conforme a situação exigir. Porém, mais do que isso, a TAS é um acampamento nômade. Então, a web ajuda a criar épicos, canções, genealogias e lendas da tribo. Ela fornece as trilhas de assalto e as rotas secretas que compõem o fluxo da economia tribal. Ela até mesmo contém alguns dos caminhos que as tribos seguirão só no futuro. Alguns dos sonhos que eles viverão como sinais e presságios. Nossa web não depende de nenhuma tecnologia de computação para existir. O boca a boca, os correios, a rede marginal de zines, as árvores telefônicas e coisas do gênero são suficientes para se construir uma rede de informação. A chave não é o tipo ou o nível da tecnologia envolvida, mas a abertura e a horizontalidade da estrutura. Contudo, o próprio conceito da net implica o uso de computadores. Na imaginação da ficção científica, a net é conduzida para a condição de cyberespaço, como Tron e no livro de William Gibson, Neuromancer, e para a pseudotelepatia da realidade virtual. Como fã do cyberpunk, não consigo deixar de antever o importante papel que o hacking da realidade terá na criação das zonas autônomas temporárias. Assim como Gibson e Sterling, acredito que a net oficial jamais conseguirá conter a net ou conter a web ou a contranet. A pirataria de dados, as transmissões não autorizadas e o fluxo livre de informações não podem ser detidos. Na verdade, no meu entender, a teoria do caos pressupõe que nenhum sistema de controle universal seja possível. No entanto, deixando de lado as meras especulações sobre o futuro, devemos encarar uma questão séria sobre a web e a tecnologia que ela envolve. A TAS deseja, acima de tudo, evitar a mediação, experimentar uma existência de forma imediata. A essência da TAS é peito a peito, como dizem os sufis, ou cara a cara. Mas a essência da web é mediação, onde máquinas são nossos embaixadores. A carne é irrelevante, exceto como um terminal, com todas as conotações sinistras do termo. Talvez a melhor maneira para a zona autônoma temporária encontrar seu próprio espaço seja adotando atitudes aparentemente contraditórias em relação à alta tecnologia e sua apoteose, a NET. Letra A, e vai elencar alguns pontos, né? Então, em primeiro lugar, aquilo que podemos chamar de quinto estado, a posição neopaleolítica, pós-situacionista e ultraverde, que se traduz como um argumento ludita contra a mediação e contra a internet. Em segundo lugar, os cyberpunks utópicos, os futuros libertários, os hackers da realidade e seus aliados, que percebem a internet como um passo adiante na nossa evolução e que acreditam que qualquer possível efeito maligno da mediação possa ser superado, ao menos depois de termos liberado os meios de produção. A TAS concorda com os hackers porque deseja, em parte, ganhar existência através da net
e até mesmo através da mediação da NET. Mas ela também concorda com os partidários do ambientalismo, porque possui uma intensa percepção de si mesma como corpo e sente nojo da cybergnose, a tentativa de transcender o corpo através da instantaneidade da simulação. A Tais tende a condenar a dicotomia entre tecnologia e antitecnologia como um equívoco, como é um equívoco a maioria das dicotomias, onde opostos aparentemente acabam se revelando falsificações ou mesmo alucinações provocadas pela semântica. Essa é uma forma de dizer que a Tais quer viver neste mundo, não na ideia de outro mundo. Um mundo visionário, qualquer, nascido de uma falsa unificação, todo verde ou todo metal, que só pode ser mais um castelo nas nuvens, ou como disse Alice, geleia ontem ou geleia amanhã, mas jamais geleia hoje. A Thais é utópica, no sentido que imagina uma intensificação da vida cotidiana, ou como diriam os surrealistas, a penetração do maravilhoso na vida. Mas não pode ser utópica no sentido literal do termo, sem local ou lugar do lugar nenhum. A Thais existe em algum lugar. Ela fica na intersecção de muitas forças, como um ponto de poder pagão na junção das misteriosas linhas de realidades paralelas, visível para o adepto em detalhes do terreno, da paisagem, das correntes de ar, da água, dos animais e, aparentemente, sem qualquer relação um com o outro. Mas agora, essas linhas não pertencem apenas ao tempo e ao espaço. Algumas existem unicamente dentro da web, apesar de possuírem também intersecção com o tempo e os lugares reais. Talvez algumas dessas linhas sejam extraordinárias, no sentido que não existem convenções para sua classificação. Talvez essas linhas possam ser melhor estudadas à luz da ciência do caos do que à luz da sociologia, estatística, economia, etc. Os padrões de força que geram a existência da zona autônoma têm algo em comum com esses caóticos, estranhos atratores que existem, por modo de dizer, entre as dimensões. Por uma característica de sua própria natureza, a TAS faz uso de qualquer meio disponível para concretizar-se. Pode ganhar vida tanto numa caverna quanto numa cidade espacial. Mas, acima de tudo, ela vai viver agora ou quanto antes, sob qualquer forma, seja ela suspeita ou desorganizada. Espontaneamente, sem preocupar-se com ideologias ou anti-ideologias. Ela vai fazer uso do computador porque o computador existe, mas também poderá usar poderes tão completamente divorciados da alienação e da simulação que lhe garantirão um certo paleolitismo psíquico, um espírito xamânico primordial que vai infectar até a própria net, o verdadeiro sentido do cyberpunk como eu entendo. Porque a Tais é uma intensificação, um excesso, uma abundância, um potlat da vida vivida, em vez de sobrevivida, a chorosa marca dos anos 80, e não pode ser definida como tecnológica ou antitecnológica. Ela se contradiz como alguém que verdadeiramente despreza fantasmas e aparições porque deseja ser, a qualquer custo ou prejuízo, para a perfeição ou imobilidade final. Gente, tem alguns termos complicados. Olhem as rotas de rodapé e também eu coloquei mais algumas coisas e outras vocês vão ter que pesquisar. No Mandelbrot set, essa tem na rota de rodapé. Em suas variações no campo da computação gráfica, nós encontramos no universo fractal mapas que estão embutidos e escondidos dentro de mapas que estão dentro de outros mapas, etc., até o limite do computador. Qual é a função desse mapa, que de certo modo apresenta uma escala de 1 para 1 em relação à dimensão fractal? O que podemos fazer com ele, além de admirar sua elegância psicodélica? Se fôssemos imaginar um mapa da informação, uma projeção cartográfica da net como um todo, teríamos que incluir os elementos do caos que já começaram a aparecer, por exemplo, nas operações de processos paralelos complexos, nas telecomunicações, nas transferências de dinheiro eletrônico, nos vírus, na guerrilha dos hackers, etc.
Cada uma dessas áreas de caos poderiam ser representadas por topografias semelhantes às do Mandelbrot Set, de forma que as penínsulas ficassem embutidas ou escondidas dentro do mapa e quase desaparecessem. Esta escrita, que em parte desaparece e em parte se esconde, representa o próprio processo que já é parte intrínseca da net, não totalmente visível nem para si mesmo, incontrolável. Em outras palavras, Mandelbrot Set ou qualquer coisa semelhante pode vir a ser útil na armação, em todos os sentidos da palavra, para o surgimento da contranet como um processo caótico, ou para usar o termo de Prigogine, como uma evolução criativa. No mínimo, o Mandelbrot Set serve como uma metáfora para o mapeamento da interface da TAS com a net como um desaparecimento da informação. Toda catástrofe na net é um nódulo de poder para a web. A contranet. A net será prejudicada pelo caos, enquanto que a web vai prosperar nele. Seja através de uma simples pirataria de dados ou do desenvolvimento de formas mais complexas de relacionamento com o caos, o hacker da web, o cybernauta da TAS, encontrará maneiras de aproveitar as perturbações, quedas e breakdowns da net, maneiras de gerar informação e a partir da entropia. O hacker da TAS trabalhará para a evolução de conexões fractais clandestinas como um rastreador de fragmentos de informações, um contrabandista, um chantagista, talvez até mesmo como um cyberterrorista. Essas conexões e as diferentes informações que fluem entre elas e por elas formarão as válvulas de poder para a emergência da própria TAS. Como é necessário roubar a energia elétrica dos monopólios distribuidores de eletricidade para iluminar uma casa abandonada que foi invadida? Dessa forma, a web, para produzir situações propícias para a TAS, irá paralisar a net. Mas também podemos conceber esta estratégia como uma tentativa de arquitetar a construção de uma net alternativa e autônoma, livre e não parasítica, que servirá como base para uma nova sociedade emergindo do invólucro da antiga. Em termos práticos, a contranet e a TAS podem ser consideradas como fins em si mesmas, mas em teoria também podem ser vistas como formas de batalha para se forjar uma realidade diferente. Uma vez dito isso, devemos admitir algumas falhas dos computadores. Algumas questões ainda sem resposta, especialmente em relação aos PCs, Personal Computers, computadores pessoais. A história da rede de informações de computadores, BBS e várias outras experiências em eletrodemocracia tem sido até agora mais um hobby do que qualquer outra coisa. Muitos anarquistas e liberais mantêm uma grande esperança no PC como uma arma para a libertação e autoliberação. Mas não temos ainda nenhum ganho real, nenhuma liberdade palpável. Não tenho interesse algum por uma hipotética classe empreendedora emergente formada por processadores de dados autônomos que logo estarão capacitados para administrar uma grande empresa de queijos ou qualquer outro trabalho de merda para corporações e burocracias. No entanto, não é preciso ser bidu para prever que esta classe vai gerar uma subclasse, um tipo de proletariado mauricinho, por exemplo, donas de casa que trarão um segundo salário para suas famílias, transformando suas próprias casas em lojinhas eletrônicas, formando pequenas tiranias de trabalho, onde o patrão é a rede de computadores. Também não me impressionam os tipos de informações e serviços oferecidos pelas redes contemporâneas radicais. Dizem que em algum lugar existe uma economia da informação. Talvez, mas a info trocada pelos canais alternativos de BBS parece ser constituída integralmente de conversa fiada ou papo tecnológico. Isso é uma nova economia? Ou apenas um passatempo para os aficionados? Ok, os PCs causariam uma nova revolução da imprensa. Ok, redes marginais na web estão evoluindo. Ok, posso agora fazer 6 telefonemas ao mesmo tempo. Mas que isso diferença faz na minha vida diária?
Francamente, eu já possuía muitos dados para alimentar os meus sentidos e percepções: livros, filmes, TV, teatro, telefone, correios, estados alterados de consciência e daí por diante. Preciso realmente de um PC para obter ainda mais informações deste tipo? Você me oferece informação secreta? Bem, talvez. Fico tentado, mas eu exijo segredos maravilhosos e não apenas os números de telefone que estão na lista ou trivialidade sobre a política e os políticos. Sobretudo, eu quero que computadores me forneçam informações relacionadas a bens reais, as coisas boas da vida, como o IWW Preamble, que tá aqui na descrição, gente, vai lá que é interessante. Diz: agora, já que acuso os hackers e os usuários das BBS de possuírem uma irritante vacuidade intelectual, devo descer das nuvens barrocas da teoria e da crítica para explicar o que quero dizer com bens reais. Eu diria que, tanto por razões políticas quanto culturais, eu desejo boa comida. Uma comida melhor do que esta que posso obter do capitalismo, poluída. Eu quero uma comida agraciada com sabores fortes e naturais. Para complicar, imagine que a comida que eu desejo é ilegal. Talvez leite não pasteurizado. Ou a deliciosa fruta cubana mamey, que não pode ser importada pelos Estados Unidos porque suas sementes são alucinógenas. Pelo menos foi isso que me disseram. Não sou fazendeiro. Finja que eu seja um importador de perfumes raros e afrodisíacos. E suponha que a maior parte do meu estoque seja ilegal. Ou talvez eu apenas queira trocar serviços de processamento de dados por nabos orgânicos. Mas recuse a declará-lo no imposto de renda, como a lei exige. Acredite se puder. Ou talvez eu queira encontrar-me com outros seres humanos para atos de prazer de comum acordo, mas ilegais. Isso já foi tentado, mas todas as BBS de sexo hardcore foram proibidas. E de que serve um mundo underground com uma top segurança? Em suma, suponha que eu esteja cansado de mera informação do fantasma dentro da máquina. De acordo com vocês, os computadores já deveriam ser capazes de possibilitar a realização dos meus desejos por comida, drogas, sexo, sonegação fiscal. Então qual é o problema? Por que isso não está acontecendo? A Tais aconteceu. Está acontecendo e vai acontecer, com ou sem o computador. Mas para que a Tais realize plenamente seu potencial, ela deve tornar-se menos um caso de combustão espontânea e mais uma situação de ilhas na net. A net, ou melhor, a contranet, assume a promessa de ser um aspecto integral da Tais, uma adição que irá multiplicar o seu potencial, um assalto quantum, um salto enorme em termos de complexidade e significância. A Tais agora deve existir dentro de um mundo de espaço puro, o mundo dos sentidos. No limiar, mesmo num ponto de evanescência, a Tais deve combinar informações e desejos para realizar sua aventura, seu acontecimento, para preencher-se até as bordas de seu destino, para intensificar-se com sua própria emergência. Talvez a escola neopaleolítica tenha razão quando diz que todas as formas de alienação e mediação devem ser destruídas ou abandonadas como condição para que nossas metas sejam alcançadas. Ou talvez o anarquismo verdadeiro só possa ser realizado no espaço sideral, como dizem alguns libertários futurólogos. Mas a TAS não se preocupa muito com o foi ou será. A TAS está interessada em resultados, ataques com êxito à realidade consensual, conquistas de patamares de vida mais altos e intensos. Se o computador não pode ser utilizado para este ponto, então ele precisa ser dispensado. Minha intuição, no entanto, diz que a contranet já está se formando, ou talvez já exista, embora eu não possa prová-lo. A teoria da Thais está, em grande parte, baseada nessa intuição. É claro que a nossa web também encerra redes de troca não computadorizadas, como a Samizdat russa, o mercado informal, etc. Mas o pleno potencial de redes de informação não hierárquicas aponta para o computador como seu instrumento por excelência.
Agora espero pelos hackers que provem que estou certo, que minha intuição é válida. Onde estão os meus nados orgânicos? E essa foi a leitura, gente. Não esqueçam de curtir e compartilhar e frequentar a nossa página. Tem muita coisa interessante acontecendo. E fica comigo que todo dia agora pela manhã vamos estar continuando a leitura. Quem quiser, né, ler o texto completo, sempre está aqui também na descrição o livro, para quem quiser fazer uma leitura propriamente dita. Recomendo. Valeu, pessoal. Bom dia para vocês.